Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14. Deus, devagar nós vamos colocando as coisas no lugar, né? Todos acharam? Marcos capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido. Outra tradução vai dizer: o tempo está próximo, e o reino de Deus é chegado, ou então o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Então, continuar hoje esse assunto, que é um assunto muito importante e um assunto necessário para nós sabermos a doutrina do reino de Deus, que é muito pouco falada, né? Eu estava pensando um pouco hoje sobre o evangelho que nós temos pregado aqui em Colina. Quero que os irmãos acompanhem bem comigo essa reflexão que eu quero fazer. E tenho orado também muito para que Deus possa falar ao meu coração, né, sobre questões da pregação do evangelho. E fazendo uma análise sobre o evangelho que nós pregamos, e o evangelho que é pregado aí fora, em muitos lugares. Eu até disse para a irmã Roberta e para minha esposa, eu falei algo assim, até um pouco bem pesado, né, para ela. E eu disse para ela que se o evangelho de Jesus Cristo fora este evangelho que nós temos visto aí, diluído, híbrido, esse evangelho sem compromisso, sem arrependimento, então eu disse para ela que eu preferiria parar de pregar o evangelho. Porque os irmãos perceberam que lendo esse texto, que eu li ele por várias vezes hoje, porque eu tenho pedido a Deus que me dê a direção, né? Porque o evangelho deve ser pregado na sua íntegra. E eu tenho falado isso com os irmãos muitas vezes. Não se pode pregar o evangelho pela metade, tem que ser pregado na sua plenitude. E o texto que nós acabamos de ler, ele trata exatamente do tema central que Jesus falou nas suas mensagens: o reino de Deus. Em todo momento vocês vão perceber que Jesus ele vai trazer à tona o reino de Deus. Esse é o tema central da mensagem de Jesus. Então o texto que nós lemos começa dizendo, aqui está falando da instituição dos primeiros discípulos, e ele disse: depois que João foi entregue à prisão. Nós já tratamos esse assunto, já expliquei para os irmãos por que ele esperou João aqui é o João Batista, ser preso, para que ele pudesse então iniciar a pregação do evangelho. Na verdade, Jesus já havia iniciado o seu ministério, depois João deu continuidade ao batismo, então Jesus parou, porque havia uma questão, havia um atrito que os fariseus estavam tentando criar entre João e Jesus percebendo
a gravidade da situação, que isso poderia trazer transtornos entre ele e o seu precursor, Jesus então interrompe o seu ministério por um tempo, a Bíblia não diz quanto tempo é, e logo João é preso. Quando João é preso, Jesus então volta novamente, ele vai para a região do território de Zebulon e Naftali, junto ao mar da Galileia, e ele começa a pregar o reino de Deus novamente. Então, olha a palavra que Jesus diz, ele começa a pregar, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e ele dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Vocês perceberam o teor da mensagem de Jesus, que ele começa pregando? Então o que eu quero falar com vocês um pouco aqui nessa noite, justamente sobre questões do reino de Deus, e há muitos assuntos e muitas circunstâncias que nós poderemos visualizar ao falar do reino de Deus. Eu quero mostrar um pouco para os irmãos sobre a perspectiva, o ponto de vista da teologia inclusiva. Os irmãos sabem o que é a teologia inclusiva, né? A teologia inclusiva, ela é uma visão teológica deturpada, equivocada, espúria, que traz uma sistematização doutrinária, teológica, dizendo o seguinte, que é totalmente possível alguém praticar ou apoiar um relacionamento homoafetivo, homossexual, e ser inserido no reino de Deus. É totalmente possível a pessoa ser homossexual e participar do reino de Deus. Então, irmãos, eu fiquei pensando, quando eu li esse texto e outros textos, eu fiquei pensando e vou perguntar para vocês, mas Deus não é amor? Sim ou não? Então não seria razoável nós pensarmos que é possível uma pessoa ser homossexual e assim mesmo ele participar do reino de Deus? O que vocês acham? Sob a perspectiva bíblica, teológica. Então eu quero analisar nessa noite aqui alguns textos à luz da Bíblia e ver se é possível que essa teologia chamada inclusiva, e inclusive, eles têm até uma Bíblia agora deles que eles fizeram, né, que tem um arco-íris assim na capa, e eles tiraram muitos textos da Bíblia. Isso não pode ser feito, não existe ninguém que está autorizado a tirar ou acrescentar qualquer texto na Bíblia, porque a Bíblia é o cânon evidencial das Escrituras. Nós já tratamos isso aqui também, já foi fechado, já está fechado, não há possibilidade alguma que alguém, qualquer teólogo, qualquer erudito, qualquer religioso venha e tire textos da Bíblia ou acrescente. Isso foi feito também por um homem no século XIX chamado Charles Taze Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová. Ele criou uma tradução chamada Tradução Novo Mundo das Escrituras, e ali ele tirou aquilo que ele achava que deveria tirar, e aquilo que era conveniente, acrescentou algumas coisas, e hoje se você procurar aí, existe essa tradução ainda, Tradução Novo Mundo das Escrituras. Então vamos ver o que a Bíblia traz. Vamos ver se a gente ou apoia ou refuta a teologia inclusiva. Vocês estão totalmente convencidos de que Deus é amor? Sim ou não? Muito bem. Então vamos lá. Vamos ver, primeiramente, o que a Bíblia diz, que é um texto muito usado pela teologia inclusiva, o que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, e o versículo de número 5. Nós ainda estamos sem o data show aqui, mas vamos ler aqui em voz alta, para vocês entenderem bem. Isaías capítulo 56, o versículo 5. Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque o assunto é muito atual, ele requer que nós venhamos a falar. O reino de Deus trata sobre esse assunto. Segundo um certo teólogo aqui brasileiro, que há uma grande probabilidade de que ele esteja caído espiritualmente, eu vou até falar o nome dele aqui, é o senhor Caio Fábio. Segundo ele, não estava na pauta de Jesus o homossexualismo. Jesus nunca tratou desse assunto, Jesus não se interessou sobre esse assunto,
Jesus não tratou também sobre prostitutas. Para ele, Jesus sendo a essência do próprio amor de Deus, ele deixou que esse assunto passasse, não colocou na pauta, e Jesus nunca se preocupou com isso. A preocupação de Jesus era outra. O que vocês acham? Vamos ver então. O que diz em Isaías 56, versículo 5? Quem pode ler em voz alta? Observe, segundo a teologia inclusiva, esse texto está se referindo a homossexuais. Só que como a Bíblia própria se interpreta, e é necessário ler os contextos, se você ler o versículo 4, você vai perceber que ele está falando de eunucos, ok? A Bíblia está falando de eunucos. O que eram eunucos? Eunucos, para nós entendermos o que é um eunuco, a gente precisa dar uma olhada no que Jesus falou no capítulo 19 do evangelho que escreveu o evangelista Mateus. No capítulo 19, os versículos 11 e 12 de Mateus, Mateus capítulo 19, versículos 11 e 12, diz assim: ele porém lhes disse, nem todos podem receber esta palavra. Jesus está tratando acerca de casamento e de divórcio aqui, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Quando Jesus trata o assunto do casamento e do divórcio, e que Jesus deixa muito claro que não há nenhuma possibilidade do homem se apartar da sua mulher, ou então despedir a sua mulher, dar carta de divórcio, e Jesus deixa claro que a única possibilidade é se tal mulher entrar em adultério, em prostituição. Então os discípulos disseram assim, mas então isso é muito duro, melhor então nem casar. Aí Jesus vai explicar para eles, nem todos podem receber esta palavra. Por quê? Porque há eunucos que assim nasceram do ventre, eles não nasceram homossexuais. Eunucos aqui significa que é a pessoa que nasceu do ventre da sua mãe sem desejo sexual. Isso existe tratamento, a medicina chama isso sem libido, não tem desejo para o ato sexual. Eunucos que foram castrados pelos homens, no contexto dos reis, isso era comum. Esses homens que eram castrados, eles cuidavam das mulheres dos reis, do harém dos reis. Então logo, eles eram castrados, né? Eles faziam voto de celibato. Alguns nem castrados fisicamente eram mesmo, literalmente, mas eles faziam um voto de celibato e tinham que ser fiel ao rei. E quando ele diz que há eunucos que por causa do reino dos céus castraram-se a si mesmo, isso aqui no contexto do casamento tem uma interpretação, há duas vertentes aqui. No contexto do casamento, significa que quem é casado, ele é castrado para outras pessoas. Aqui Jesus está tratando de casamento. Agora, no contexto geral, homens que se castraram a si mesmos são homens que nasceram com o dom do celibato. Caso do apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer, nem todos têm o dom como eu tenho. Então, irmãos, isso aqui não está falando nada de homossexualismo, não está falando de homossexuais, o texto de Isaías muito menos, está falando de eunucos. Então percebam como que, se eu utilizar os versículos fora do contexto, versículos fragmentados, isolados, eu posso criar a doutrina que eu quiser. É muito fácil fazer isso, é chamado na teologia de exegese. A exegese, ela é salutar, é quando eu vou extraindo aquilo que a Bíblia traz para mim. O que a Bíblia tem propondo, eu vou extraindo e vou colocando em prática, aplicando. Agora, exegese é quando eu injeto o meu pensamento na Bíblia. E aí eu vou na contramão daquilo que o escritor, o autor, está tentando passar. A ideia, o pensamento do autor. É exatamente o que eles fazem ao utilizar o texto do livro do profeta Isaías.
56, 5. Muito bem, dentro dessa introdução, mais uma vez eu pergunto para vocês, se os homossexuais, pela Bíblia, ainda nós vamos ler outros textos, não podem entrar no reino de Deus, isso não contraria o amor de Deus? Deus não é amor absoluto? Ah, Ele é justo. Então eu vou repetir uma coisa que eu sempre tenho repetido: Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não tem prerrogativas de Deus, e em nome do amor eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que a lei de Deus, a palavra de Deus, a carta magna, o instrumento da verdade teológica do cristianismo me manda fazer. Então é muito fácil eu pegar e deturpar o texto sagrado, né? Por exemplo, você sabia que a palavra pecado, eu já expliquei que a palavra pecado ela vem do latim peccatus, errar o alvo, mas no grego é usada uma palavra hamartia. A palavra hamartia vem de vou explicar bem simples para os irmãos aqui. Perder a marca, vem da palavra hamartia, perder a marca. Você sabe o que é perder a marca? É quando, por exemplo, imagina um produto que tem uma marca muito forte, Coca-Cola, e de repente a Coca-Cola perde aquele nome. É mais ou menos isso, perdeu a identidade. Então o pecado, transgredir a lei de Deus, perder a marca, errar o alvo, é exatamente isso. E a Bíblia, ela nos mostra com muita clareza que Deus é amor sim, Ele ama a todos, Ele quer que todos os homens se salvem, Ele quer que cada um de nós estejamos sempre na sua presença, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia é muito clara. Em contrapartida, a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte do justo. Preciosa é a morte do seu justo à vista de Deus. Perceberam o contraste entre o justo e o ímpio? Agora vamos analisar um pouquinho Marcos capítulo 1 que nós lemos. Essa palavra que Jesus fala aqui, arrependei-vos, porque o evangelho que tem sido pregado e que eu tenho relutado, irmãos, falo para vocês com bastante sinceridade, eu tenho pensado muito, refletido muito, né, e analisado pregações, analisado e orado para que Deus fale no meu coração, se eu devo continuar pregando esse evangelho, que muitos podem dizer muito duro, muito forte, e todas as vezes que eu tenho falado com Deus, que eu tenho pedido orientação a Deus, que eu tenho orado, Deus continua confirmando no meu coração: o evangelho requer renúncia, o evangelho requer arrependimento, o evangelho precisa ter foco, o evangelho não é entretenimento, o evangelho requer arrependimento. Então, olhando aqui o contexto que Jesus tem falado, reino de Deus, arrependei-vos, como que vocês analisam essa palavra arrependei-vos? O que seria para vocês arrependimento dentro desse contexto que nós estamos falando? Como que vocês imaginam? Vamos dar uma olhada num texto? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é bem conhecido. Como diz? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Então, olha aqui, tudo se fez novo. A palavra arrependei-vos aqui, como que ela está? Eu olhei hoje, irmãos, eu passei um dia assim, olhando alguns textos originais. Peguei lá uma Bíblia pela internet, uma Bíblia grega, comecei a olhar alguns textos, comparar, e eu olhei a tradução que eu estou usando aqui, e olhei algumas traduções católicas também, Maure, que estão muito bem traduzidas. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém,
e mais uma Bíblia que eu tenho lá, que é traduzida por bispos católicos, que é a tradução ecumênica, ela é traduzida por bispos e por protestantes. E então, essas traduções, elas estão boas. Elas são boas, as traduções que eu olhei. Então, a palavra arrependei-vos aqui, ela vem de um vocábulo chamado metanoia. Metanoia. O que significa isso? Significa uma mudança profunda. Quando alguém se arrepende, não está relacionado com remorso. É uma mudança profunda. E essa mudança, ela traz não só mudança de comportamento, mas ela traz uma mudança de caráter, uma mudança entranhável, algo de dentro, algo que a pessoa sente no seu ser, algo, uma regeneração profunda. E aquilo que eu sempre falei para os irmãos, que a regeneração é a maior prova de que alguém agora está praticando coisas novas, é uma nova criatura, porque além dela não praticar mais aquilo que ela praticava, que era ruim, e que não se coadunava com as escrituras, com o reino de Deus, ela também agora passou a ter aversão, ela passou a ter raiva daquilo que ela fazia. Isso se chama metanoia, né? Porque a palavra arrependei-vos aqui, ela não é metanoia, ela é metaete, mas ela vem do vocábulo metanoia, mudança profunda. Então, vamos dar uma olhadinha num outro texto. Olha o que a Bíblia vai dizer agora, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Há alguma possibilidade de alguém ser homossexual, praticar ou então apoiar o homossexualismo e fazer parte do reino de Deus? O que vocês acham? Porque segundo a teologia inclusiva, sim. Como diz 1 Coríntios 6, 9 e 10... Olha o que a Bíblia está falando. Só que aí, quando você vai conversar com alguém adepto da teologia inclusiva, ele fala que isso daqui é conselho do apóstolo Paulo, não de Jesus. Que aqui o apóstolo Paulo está dando um conselho, não está fundamentando uma doutrina. O que vocês acham? Só que o texto sagrado é inspirado. O apóstolo Paulo está falando sobre a autoridade do Espírito Santo. Então aqui é uma fundamentação doutrinária. E eu vou ainda analisando aquilo que eu falei para vocês, as traduções, na própria tradução grega. Então eu fiquei olhando. Vocês sabiam que não foi só em Sodoma e Gomorra que houve um juízo de Deus por causa de prática homossexual? Vou mostrar uma outra cidade que foi, Deus trouxe juízo sobre ela na Bíblia, por causa de práticas homossexuais. Não foi só em Sodoma e Gomorra. Um dia estava sendo entrevistado um exegeta. O exegeta é aquele que interpreta os textos bíblicos, no Canal Livre, e ele é católico, da Pontifícia Universidade Católica, um teólogo renomado. E eles perguntaram para ele: a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da prática homossexual? E ele disse não. Ele respondeu não. Eu não sei como que ele interpreta aqueles textos então, porque a narrativa bíblica ela é muito clara quando ela diz que todo aquele contexto de homossexualismo chegou até as narinas de Deus, e aquilo cheirava mal às narinas de Deus. Então Deus, ele trouxe juízo e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. É um tipo do que vai acontecer com essa terra depois da volta de Jesus, né? Por isso que Ló é um tipo daquele que vai sair antes da destruição, pré-tribulacionista, é um tipo daquele que é tirado antes, e a mulher de Ló, que olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, é um tipo daqueles que vão ficar aqui e passar pela grande tribulação. Mas voltando aqui, para nós refletirmos, essa palavra, vocês saberiam me dizer, vocês já pensaram, de onde vem
o sentido etimológico, semântico, da palavra lesbianismo, que é o homossexual praticado por mulheres, homossexualismo praticado por mulheres. Essa palavra lesbianismo, ela vem da cidade de Lesbos, porque ali morava, no ano 600 a.C., morava ali uma certa poetisa grega, né, por nome de Safo, e ela tinha uma conotação, as pessoas traziam uma notícia de que ela praticava o homossexualismo. Então daí vem a palavra lesbianismo. Isso é muito antigo, isso é uma das coisas mais antigas do mundo. Não pensem que isso surgiu agora, né, ou do século XIX para cá, isso é antigo. Só que os irmãos perceberam que isso veio se exacerbando, veio se avolumando de um tempo para cá, e é por isso que alguns teólogos acreditam que o anticristo possa ser um homossexual, porque isso aí tomou uma dimensão. O ativismo gay no Brasil aqui hoje é muito grande, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Aqui nós precisamos fazer uma diferença dos homossexuais com os ativistas gays, porque existem verbas, eles recebem verbas de ONGs e até de leis que foram promulgadas pelas casas de leis. Por exemplo, dizem que é cultura, como a lei Rouanet, né, para poder colocar o ativismo em prática. E eles são muito ativos mesmo. Então isso aqui é coisa muito antiga, mas de um tempo para cá, irmãos, vocês percebam que está em todas as esferas, nos mais altos escalões das autoridades, das casas de lei, nos 3 poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário, em lugares, pessoas ocupando cargos notórios. Isso não é uma coincidência, isso aí transcende aqui, esse mundo nosso. Há um trabalhar contínuo de Satanás para regimentar esse grupo, para que eles possam criar leis e tentar barrar a igreja. Isso é um objetivo que Satanás tem. Então, essa Bíblia que saiu aí, Bíblia de Teologia Inclusiva, não é uma Bíblia. Alguém pode chamar de Bíblia, mas não é. É um livro, é uma literatura espúria, cheia de sofismas. E nós que pregamos o Evangelho e dizemos fazer defesa da fé, não podemos nos conformar. Deus é amor, sim. Nós amamos os homossexuais. Se eles chegarem aqui, nós temos que abraçar eles. Isso não é hipocrisia, porque tem pessoas que falam isso, mas são hipócritas. Não tem coragem de dar um abraço no homossexual, não tem coragem de dar um abraço numa prostituta. Então nós não somos cristãos, nós não somos discípulos de Jesus, porque Jesus fazia isso. Agora nós podemos ser contra a prática, sim. Não só podemos, mas devemos. E eu tenho todo o direito de criticar, e você também. E eles têm direito de criticar a igreja também. Se eles disserem, eu não gosto da igreja, eu não gosto de pastor, eu não gosto da mensagem que os pastores pregam, qual o problema? Eles têm direito. O artigo 5º da Constituição dá esse direito. Mas nós temos o direito também de dizer que nós somos contra a prática, porque a prática é pecaminosa e fere os princípios do cristianismo ortodoxo, do cristianismo conservador. Nós somos adeptos do cristianismo ortodoxo e nós trabalhamos constantemente e defendemos os princípios da família tradicional. Homem, mulher e sua prole. Essa é a família, o conceito de família que nós temos. Os irmãos podem dizer amém? Pois bem, vamos caminhar mais um pouco. Então vocês perceberam que o texto que a irmã Áurea leu fala de 2 tipos de homossexuais. Fala dos efeminados e fala dos sodomitas. O que será que esse texto de 1 Coríntios está querendo dizer com essas palavras? Que essas palavras são palavras modernas, né? Ou melhor, efeminado é uma palavra moderna, agora sodomita é uma palavra antiga, não é? Que vem de Sodoma. Agora, o que significa isso no nosso contexto? Eu vou mostrar para vocês. A palavra efeminado, no texto grego, é a palavra malakoi. Malakoi. O que significa isso? Eu fui pesquisar. Não se esqueçam que esse texto foi escrito no grego koiné. Vocês sabem o que é o grego koiné? É o grego helenístico, o grego mais conservador, mais clássico.
Porque quando você vai ler na teologia inclusiva, na Bíblia que eles fizeram, eles vão dizer, não, o grego moderno não diz nada disso, né? O grego moderno traz uma ideia apenas de doce, alguém que é doce, ou então mole, né? Ou então agradável, mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto no grego koiné, que é o grego clássico, está querendo trazer a seguinte conotação, que a palavra malakoi é alguém complacente, que usa o seu corpo para poder promover devassidão. É isso que o texto grego clássico traz. Então, nós podemos dizer que a palavra malakoi, efeminado, ela significa o homossexual passivo. Ok? Os irmãos entenderam? Diga amém. Agora, a outra palavra, sodomita, que é uma palavra antiga, né, vem de Sodoma. Porque a cidade de Sodoma, os irmãos sabem como funcionava na cidade de Sodoma? Tinha um pedágio. As pessoas que passavam para entrar em cidades onde o tráfico de drogas predomina, para você entrar em determinados bairros, você tem que pagar um pedágio em dinheiro para o traficante que manda no pedaço, senão você não entra lá, só entra com a polícia, né, e bem armado ainda. Lá em Sodoma ficava alguém sentado na entrada da cidade, e quando alguém tentava entrar na cidade, ele tinha que pagar um pedágio, só que esse pedágio não era em dinheiro, era em sexo, né? Ele era sodomizado ali, por isso a palavra sodomia vem de Sodoma. A palavra no grego é arsenokoitai, daí vem a palavra coito, arsenokoitai. O que significa isso? Homossexual ativo, é aquele que faz o papel de homem, né? E também o sodomita, que vem depois uma outra vertente chamada pederasta. Os irmãos também já devem ter ouvido falar desta palavra. Então, irmãos, observando esse texto, os textos que nós estamos lendo, não é possível, não é razoável que alguém viva nessa prática e diga que é um cidadão do reino de Deus, que ele está inserido no reino de Deus, que é só vitória. Tem até pastoras, abre aspas, casadas, abre aspas também, porque para mim não é casamento, aqui no nosso país são pessoas que, líderes de grupos aí, dizendo que são do reino de Deus, estão pregando o evangelho, abre aspas, mas como eles estão inseridos no reino de Deus? Quando são questionadas, elas dizem, não, Deus é amor, e o amor, ele tudo suporta, mas o amor não aceita tudo, o amor não é paixão, o amor não é um sentimento perigoso, passageiro, o amor, ele tudo suporta, mas ele não aceita tudo, é muito diferente. E Deus, na sua essência, ele é amor sim, mas o amor não é Deus, e por amar, Deus quer que nós venhamos a praticar aquilo que está na sua palavra. Por nos amar, Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. Deus fez o homem diferente da mulher na sua anatomia. Por amar o ser humano, Deus fez com que toda a história e a prossecção da raça humana dependa da família tradicional, homem, mulher e sua prole. Esse é o conceito de família que a Escritura Sagrada e o cristianismo clássico conservador propõe para nós. E se nós sairmos disso, não é o reino de Deus. É difícil essa palavra, não é, irmãos? É dura, não é? Mas é a palavra que a Bíblia nos mostra. Vamos ler mais um texto. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João. Lá perto do livro do Apocalipse, de Judas. 1 João 1, versículo 7. Como diz? Observe isso daqui, porque há uma linha teológica, de pensamento teológico, que acredita que os homossexuais são irreconciliáveis, que não há salvação para eles, que eles não têm possibilidades de ser salvos,
por causa do texto que Paulo traz em Romanos capítulo 1. Vamos ler, vocês perceberam aí que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado? Né? Se andarmos na luz como ele andou, então se houver arrependimento, se alguém deseja se arrepender e se arrepender de coração, há esperança para qualquer tipo de pecador. O evangelho que eu creio é aquele que eu falei aqui domingo, que tira o homem lá do monturo de lixo e coloca sentado no meio dos príncipes. Ele pode sim ser salvo. Se você fizer um paralelo aqui, com esse texto, por exemplo, que a Ana acabou de ler, e o texto que a irmã Áurea leu, em 1 Coríntios 6, vamos ler de novo para a gente entender. 1 Coríntios 6, vou mostrar para vocês que há uma esperança, que há sim possibilidade dessas pessoas serem salvas. Deus quer que eles sejam salvos, Deus não quer que ninguém se perca. 1 Coríntios 6, a irmã Áurea leu o 9 e o 10, então eu vou ler de novo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Agora, quem são esses injustos? Os injustos, ele vai falar no 10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, olha o 11, observe. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo que lá na cidade de Corinto, existia pessoas que faziam tudo isso, mas arrependeram-se, foram lavados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus e se arrependeram. Uma nova vida. 1 Coríntios, que nós lemos, 2 Coríntios 5,17. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos analisar o texto de Romanos 1, que essa linha teológica que diz que eles são irreconciliáveis, que por isso que você não vê homossexual se libertar, e realmente é muito difícil a gente... você conhece alguém? Vocês conhecem alguém que era homossexual e se libertou? Eu não conheço nenhum, mas há possibilidade? A Bíblia está dizendo que há. Mas em Romanos capítulo 1, olha o que Paulo diz. É muito difícil, é pior do que droga, irmãos, pior do que droga, mas que há possibilidade, porque senão nós estamos limitando o sangue de Jesus, a graça de Deus. Pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se alguém se arrepender, há possibilidade sim. Eu creio que se até o Fernandinho Beiramar se arrepender, e ele realmente de coração, ele pode ser salvo. Não foi assim aquele na cruz, que estava do lado de Jesus? Alguns dão até um nome para ele, né, a tradição, Dimas. Ele se arrependeu naquele momento. Ele tinha feito só coisas ruins até então, mas foi salvo. Hoje, Jesus falou, estarás comigo no paraíso. E só existe um personagem na Bíblia, só um, que nós podemos afirmar que não foi salvo. Vocês sabem quem é, né? Só um. Vocês não sabem? Vocês não estão lendo a Bíblia, não? Judas. Jesus falou assim, filho da perdição. Só ele. Ninguém mais nós temos autoridade para dizer se foi salvo ou não. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. Até Judas, viu? Se tivesse se arrependido, ele teria sido salvo. O problema é que ele não teve arrependimento, ele teve remorso. E foi se suicidar. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1. A partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira, não é a ira do pastor Mauro, não, é a ira de Deus. Eu aconselho que vocês leiam o livro do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Leiam, vocês vão ver que a mensagem que eu prego e a mensagem que o Paulo Júnior prega é light, viu?
Oi? Existe, é um livro bem antigo, raro, né? Mas que acha assim, se você for, por exemplo, entrar na estante virtual da internet, você consegue. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Eles conhecem a verdade, só que eles fazem injustiça com ela. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Agora ele vai citar o Salmo 19. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, ou inexcusáveis, numa outra tradução. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de Deus corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou a concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. Quem entregou? A um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Como explicar esse texto? O próprio texto é autoexplicativo. Ele tá falando de um contexto aqui de pessoas que se tornaram homossexuais por causa de idolatria. Os pais podem ter sido idólatras, eles podem ter sido idólatras. É um contexto que fala de idolatria aqui, totalmente de idolatria. Então, eles se tornavam indesculpáveis. Esse é o contexto que a Bíblia está dizendo. Não significa que qualquer homossexual possa ser indesculpável. Se houver nele um arrependimento, todas as pessoas que se arrependerem, elas podem ser salvas. A Bíblia só tem uma ressalva: quando se comete pecado contra o Espírito Santo. Não é qualquer pecado contra o Espírito Santo também, é blasfêmia. Que a maneira mais simples de se definir blasfêmia contra o Espírito Santo é quando nós atribuímos alguma coisa que é de Deus ao diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Só esse tipo de pecado que a Bíblia diz que não há perdão. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se eu blasfemo contra ele, quem me convencerá? Eu não serei mais convencido. Então, irmão, isso aqui é muito sério. Vamos voltar aqui, eu já estou caminhando para o fim. Quando o apóstolo Paulo, ele ratifica, ou ele confirma os 10 mandamentos no Novo Testamento, você sabia que ele vai falar exatamente a respeito desse assunto também? Ele vai atualizar os mandamentos, melhor dizendo. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeira Timóteo 1, 9 e 10. Amém? Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os ímpios, para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, aquele que mata os pais,
marricidas, aquele que mata a mãe, para os homicidas, aquele que tira a vida do seu próximo, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, aquele que jura falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina. Então, irmãos, vamos fazer uma análise aqui. Olha o que Paulo está atualizando aqui os 10 mandamentos, os mandamentos. Agora vamos pensar o que é ser contra a sã doutrina. Você já parou para pensar? A teologia, inclusive, é contra a sã doutrina. Várias teologias falsas que tem aí hoje são contra a sã doutrina, porque eles dizem Deus é amor, Deus não vai cobrar isso, Deus vai e tem a teologia, o teísmo aberto, que a gente chama de universalismo também. Ele diz que todos serão salvos, independentemente do que ele pratique, independentemente do que ele faça, ele vai ser salvo, porque nós não estamos na lei, estamos na graça. Inclusive eu vi alguém falando aqui, num velório que teve na cidade, falando sobre isso, que todos serão salvos. Ele estava falando da teologia, desse teísmo aberto sem saber, falando assim, diretamente, sem saber, que todos serão salvos, não importa a tua religião, ele estava dizendo, você vai ser salvo, porque nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Só que a graça é pior que a lei, irmãos. A graça é pior do que a lei. Na lei, para alguém ser considerado homicida, ele precisava matar uma pessoa. Aqui na graça que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que se eu aborrecer o meu irmão, já sou homicida. Na lei, para que alguém fosse considerado adúltero, ele tinha que ser pego no flagrante, em ato de adultério. No Novo Testamento, na graça, Jesus disse que se alguém olhar para uma mulher, fantasiar alguma coisa, ele já adulterou. Percebam como que a graça não é tão simples assim? É só estudar a doutrina da graça. Vamos ler um texto para a gente terminar. Sobre a cidade que eu falei para vocês, que as coisas estavam mais ou menos igual a Sodoma e Gomorra. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo 19. Vocês pensavam que era só Sodoma e Gomorra, né? Na Bíblia. Mas tem mais uma cidade aqui, ó. Juízes capítulo 19, essa cidade, ela ficava no território de Benjamim. Vou ler a partir do versículo 16. Essa cidade se chama Gibeá. E eis que um velho, 16, e eis que um velho vinha à tarde do seu trabalho, do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram, porém, os homens deste lugar filhos de Benjamim. Ao território é um lugar onde a tribo de Benjamim predominava. 17, levantando-se, pois, os olhos, viu a este viajante na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais, de onde vens? E ele disse: viajamos de Belém, de Judá, até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho há para mim, para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te faltar fique ao meu cargo, então somente não passes a noite na praça. Olha que está parecido com o que Ló falou para os anjos, né? Observe, levou a sua casa e deu pasto ao jumento, depois lavando os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o seu coração, bebendo vinho no caso, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, homens das trevas, filhos das trevas, cercaram a casa, e batendo a porta falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Parecendo Sodoma, não está?
E o homem, dono da casa, saiu a ele e disse: não, irmãos meus, ora não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha é virgem, e a concubina dele vou-las tirarei para fora. Humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem a vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. E ele vai colocar, o dono da casa, vai colocar a concubina dele para fora, e eles vão estuprar essa mulher a noite toda e ela vai morrer. Parecido com o que os moradores de Sodoma faziam. E se você continuar lendo depois os outros textos, capítulo 20 em diante, você vai perceber que os israelitas vão se unir e vão vingar-se, vão destruir essa cidade, os moradores dessa cidade. É um juízo de Deus sobre aquela cidade, porque eles também eram sodomitas, eles também abusavam das pessoas. Então essa questão de homossexuais, isso é muito antigo, essa prática condenável por Deus é muito antiga, e nós, como alguém que entende que o evangelho deve ser defendido, sim, devemos fazer defesa. Nós que estudamos o reino de Deus, não podemos nos conformar. Para ser cidadão do reino de Deus, é preciso praticar o que a Escritura propõe. Nós não somos perfeitos, todos os dias nós erramos, todo momento nós erramos, mas nós precisamos a cada momento falar com o Senhor para que Ele nos capacite, para que nós possamos ser um pouco melhor amanhã, e depois de amanhã. E irmãos, amar as pessoas, abraçar as pessoas. Nós não temos coragem de abraçar um andarilho, nós não temos coragem de abraçar um homossexual, uma prostituta, evangelizar uma prostituta, evangelizar alguém que está à margem da sociedade. Nós precisamos fazer isso, porque se nós não fizermos isso também, nós ficaremos fora do reino de Deus, porque o reino de Deus também é amor, o reino de Deus também é prática, amor na prática, caridade. O reino de Deus é para participar do reino de Deus, é ser imitador de Cristo, porque o reino é dele. Mas todavia, é não nos conformar com esse mundo, não tomar forma do mundo e não aceitar os tais comportamentos. Podemos dizer amém?